Olá pessoal, bem-vindos ao Boas Opções. De vez em quando ficam ficando perguntas para trás no chat, no meio de uma conversaiada danada que o pessoal vai fazendo, natural, né? O pessoal vai começando a se conhecer, a se enturmar, e algumas perguntas ficam para trás porque ficam no meio da conversa, eu não consigo achar e passa. Quando a pergunta é interessante, eu volto para falar nela. Interessante que eu digo do ponto de vista de várias pessoas, não exclusivamente da pessoa que perguntou. Tem duas perguntas, aliás, tem três perguntas que eu até gostaria de responder. Uma delas, o cara fala assim: pode dar uma olhada em Unip? Bom, olha só. Cara, o NIP tem várias. Segundo, e aí? O que você fez? O que você quer fazer? Qual a sua intenção? Tá. Até para perguntar, o cara, né, tem que desenrolar, fazer uma pergunta. Não é falar assim, hey man, yo. Não, não funciona assim, tá bem? Eu gostaria até de te ajudar, mas infelizmente não tem como te ajudar. Outra, o cara fala assim, eu comprei TRPL num valor X e quando chegar num valor Y, eu quero lançar opções ou vender esperando que volte ao fundo. Perfeito. Que opções? Você quer vender put? Você quer vender call? A que valor? Também não sei, também não posso te ajudar. Certo? Então, elaborem um pouco melhor essas perguntas, galera, senão eu não tenho como ajudar vocês. Em sequência, teve alguém que elaborou bem a pergunta, e agora eu posso responder. Também TRPL4. Pode olhar TRPL4? Minha entrada está no suporte em 21,64. Fiz uma parcial na média de 50 e o alvo final na média de 20. Cara, eu fui olhar aqui o gráfico e falei, bom, ou o número está errado, esse 21,64 está errado, e seria 22,64, que aí faria muito mais sentido, porque 22,64 seria um desses fundos aqui, ó. Mas você botou 21,64. 21,64 é esse fundo aqui atrás. É a única vez em muito tempo, bastante tempo, desde 2021, desde agosto de 2021, que o ativo não atinge, não chega nesse ponto. Então, se você comprou aqui, cara, tu fez uma compra sensacional, espetacular, tá? E deu um mole danado de não sair quando chegou aqui em cima, né? Quando chegou nessas zonas aqui de topo histórico. De ter feito aqui uma saída total ou parcial, alguma coisa, ou quando perdeu esse topo. Quer dizer, se você comprou aqui, segurou o papel até aqui, e agora tá no papel, bicho, e tá pensando em sair aqui na média de 20, depois de passar por esse perrengue todo, não faz muito sentido. Eu acredito que aquele número esteja errado, que não seja 21,64, mas 22,64. E aí, 22,64 tá mais ou menos por aqui assim, ó. Então você teria entrado talvez em julho, talvez em julho, em duas oportunidades em julho, né? Que ele bateu nesse ponto, foi o menor número. Os outros aqui não chegou exatamente a 64. Chegou pertinho. Esse aqui chegou em 64? Não, chegou em 66. Pois é, então se foi o número errado, você pegou num desses dois pontos aqui. Também já teve uma boa oportunidade. Nós já analisamos esse papel muitas vezes nesse meio tempo. Observa que isso aqui, ó, era uma resistência. Aqui é uma congestão, né? Aí depois ele desceu, voltou, testou aquela região de resistência de novo e o cara não saiu. Você estava comprado aqui, você não saiu. Aqui eu acho que você deu um certo mole. Mas não sei exatamente. Poxa, deixa eu ver se o meu gráfico tá. Não, o meu gráfico não está me enganando. Agora, se você entrou e está agora por volta desse preço e está pensando em sair na média de 50, a média de 50 está aqui, em 23,45. Ou já saiu na média de 50, já fez. E agora o alvo final na média de 20. A média de 20 está abaixo da média de 50. Então é estranho. É estranho, porque você fez a parcial e vai fazer a final abaixo do número inicial. Algo não bate, tá vendo? Então por isso que às vezes a gente olha e fala assim: bom, o que dá para fazer aqui? Você está no fundo numa congestão. Isso é uma congestão enorme, gigante lá do papel. Fundo de congestão a gente compra, a gente não vende. Tá? E a gente tenta levar, no mínimo, para o topo da congestão. Ou, se houver uma região de resistência intermediária, como é essa região aqui, ó, dos 24 e pouco, eu vou botar uma linha aqui no meio, para ficar mais claro, porque tem ali, aqui, aqui passou, mas aqui veio, tal. Então, por volta ali dos 24,50,
é uma região para o cara que comprou qualquer um desses fundos pensar, poxa, dá para eu levar até ali, posso fazer uma parcial aqui no meio em algum canto, sim, a média de 50 podia ser boa, a média de 200 também seria um ponto excelente, para tentar levar até ali em cima. Sim, seria. Mas os dados que você fornece ficaram um pouco complicados. Por que, que eu fiz questão de responder essa pergunta, mesmo havendo esse problema? Porque eu já tinha percebido isso que eu estou falando aqui com vocês. Porque tem um ponto importante. Vamos dizer que o cara tenha efetivamente comprado aqui atrás a 21,64. Pode ser que ele tenha comprado aqui atrás. 21,64 e está segurando papel até hoje. É um buy holder, o cara vai ficar com o papel, sei lá, muito tempo e tal, e chegou à conclusão de que agora já não está compensando tanto. Ele resolveu mudar de ideia. Mas uma coisa que pouca gente faz as contas é o seguinte: ele pagou R$ 21,64 no ativo. Ele gastou R$ 21,64 há 14 meses. Tá? 14 meses se passaram desde então. Para falar a verdade, mais de 14, porque de agosto a agosto, 12. Depois tem setembro, outubro, novembro, dezembro. 16 meses. Vamos botar 15 para ficar um número bonitinho. Ora, se ele pagou R$ 21,64 aqui, quanto que R$ 21,64 correspondem hoje? Ué, mas Campos, não faz sentido. O dinheiro era dele, ele não pegou dinheiro emprestado, não. O dinheiro era dele mesmo. Ele foi lá, pegou o dinheiro do banco, ele mesmo, e comprou. Ele não pegou empréstimo. Não tem juros. Errou, meu irmão. Errou. Dinheiro tem custo. Dinheiro tem custo. Toda vez que você faz a compra de um ativo para longo prazo, você tem que calcular quanto esse papel tem que valorizar ou tem que se movimentar para compensar o custo do dinheiro e o custo de oportunidade. Porque enquanto ele teve enfiado aqui em TRPL, ele não fez outros tipos de trade. Por quê? Porque o dinheiro estava aqui, ele não tem máquina de imprimir dinheiro. Então o dinheiro que está em TRPL4 não pode ser utilizado para absolutamente mais nada. Tá? Na verdade até pode, tá? Tem um jeitinho de fazer isso. Mas ele pode usar a TRPL4 como garantia para fazer outras operações. Mas isso a maior parte das pessoas não sabe fazer ou não deveria fazer porque não conhecendo vai fazer caquinha. Mas quanto custa isso? Vocês já pensaram nesse detalhe? Vamos fazer essa continha. Ó, a continha é fácil. Tá? Esse é o custo do dinheiro. E a gente vai ter que trazer o valor de R$ 21,64 para o valor presente. Tá? Então aquele é o valor passado e eu tenho que calcular quanto é que vale hoje. Quanto que valeria isso hoje? Como é que a gente faz essa conta? Você multiplica isso por 1 mais. A taxa de juros atual está em 13,75. Para não complicar muita coisa, vamos botar a taxa de 1% ao mês durante esse tempo para facilitar a vida. Tá? Então a taxa de juros é de 1% ao mês. Está ali, ó. 1% é 0,01. E a gente eleva isso, tá? Observa que é o valor multiplicado por 1 mais a taxa de juros elevado ao número de meses, de períodos que passaram. Como passaram 15 meses, segundo a continha que nós fizemos aqui, conta de padeiro, porque eu não sei exatamente a data, mas é mais ou menos isso. Isso quer dizer que os R$ 21,64 dele, pagos aqui, hoje equivalem a R$ 25,12. Então, o valor dessa ação está aqui. Aqui nessa região, justamente na região onde tem a resistência. Qualquer valor que ele venda abaixo disso, ele está tendo prejuízo financeiro. Não, Campos, tu tá louco, rapaz. Tu comeu titica, fumou baseado. Essa doença que tu tem aí afetou teus neurônios, rapaz. Tu ficou doido de vez. Não, não fiquei não. É assim, exatamente assim que os bancos fazem as contas, é assim que os fundos fazem as contas, é assim que todo mundo deveria fazer as contas. Porque esse é o custo do dinheiro. Eu explico isso em muitos detalhes aqui nesse livro, Manual de Controle de Risco. E é por isso que esse livro é uma das muitas coisas que esse livro tem de tão importante. Não dá para vocês simplesmente falar assim, vou comprar uma ação e espero. E quando ela chegar, sei lá, subiu 5%, eu vendo e estou ganhando dinheiro. Você está ganhando dinheiro nominalmente. Porque ele pegou a 21, vai vender, sei lá, a 23. Vamos dizer que ele pegou 21,64, ele vende a 23,64. Aí ele vai botar lá na continha dele, ganhei R$ 2. Isso é o ganho nominal. Ele perdeu inflação, taxa de juros e custo de oportunidade. O dinheiro que ele tem que tirar dessa ação hoje, 14 meses depois,
é no mínimo esse para empatar. Então, se ele vender a menos de 25,12, ele está perdendo. A 25,12, ele empata. A partir desse número para cima, aí é que ele começa a ter ganho real com a ação. Isso é muito, muito importante. E isso é fundamental antes das pessoas fazerem aplicações de curto, pequeno, médio, gigantesco prazo, tanto faz o prazo que você vai fazer. Você tem que ter essa noção na cabeça muito clara para você poder fazer as suas aplicações. Senão, você vai cometer esse tipo de erro. Não sei se foi o caso dele, de repente ele fez todas essas contas aqui e tal. Mas eu quis chamar a atenção utilizando esse exemplo para que outras pessoas possam perceber mais ou menos essa ideia. Vamos fazer um outro exemplo. Vamos tirar aqui TRPL e vamos pegar uma outra ação qualquer. Tá? Vamos escolher uma aqui qualquer. Vamos lá. RBR não, né? Pelo amor de Deus. Bom, Goal. Goal está subindo. Já tem um tempão. Aí vamos dizer que o cara pegou a Goal aqui, ó, nesse fundo, em setembro de 2021. Mandou bem pra cacete. Pegou o papel aqui na bacia das almas, né? Uma bacia das almas danada. Conseguiu ficar com o papel um tempão. O papel deu até a oportunidade dele sair várias vezes, mas ele não saiu. Sabe? O cara, sei lá, gosta, paga bons dividendos. É uma ação muito boa, diga-se de passagem. Chegou a cair de novo. O cara não fez, não tô botando aqui que ele tenha feito um novo aporte. E agora tá subindo e o cara tá todo feliz. Fala, porra, agora, meu irmão, agora eu tô ganhando um gerão. Quanto que eu tô ganhando? Aí o cara vai fazer a conta. Vamos dizer que ele tem entrado aqui a R$ 9,00. 8,50. Tá? Que é pra ficar assim, um número bom. 8,50, o cara tá com um ativo agora a 14. Ele fala, pô, eu tô ganhando 60% nisso. Uma baba de dinheiro. Vamos ver. Vamos ver se ele tá ganhando mesmo tudo isso. Então, considerando que ele entrou a 8,50, e nós vamos fazer a mesma conta de cálculo, né? Aqui ele foi setembro, vai ser um mês a menos. Então, ó, setembro a setembro são 12, tem outubro, novembro, dezembro, 3 meses. Então, vamos botar 14 meses para ficar mais bonitinho. Então, ele tem 1 mais 0, aqui eu vou usar a mesma taxa de juros, de 1% ao mês. Não foi essa, a taxa de juros é maior do que essa. Mas a gente está fazendo aqui a conta para ficar bonito para todo mundo. E agora a gente eleva isso a 14 meses. Ora, isso quer dizer que essa ação que ele comprou aqui a 8,50, na verdade, teve para ele, no dia de hoje, um custo de 9,65. Portanto, o lucro dele só começa a acontecer acima de 9,65. Então, ele começa a ter lucro a partir mais ou menos daqui. O que continua sendo um belo lucro, mas não são 60%, são 35%. Captou a diferença? Ah, ele tem um lucro nominal aqui? Tem. E ele vai pagar imposto de renda sobre isso. Essa é a parte dura, tá? É que você vai pagar imposto de renda sobre a diferença entre esse número e aquele. Mas o seu lucro real não foi esse tudo. Foi bastante menor. No caso aqui, como a ação está bombando para cima, ele ainda está felizão. Está bonito na fita. Mas supondo que essa ação não tivesse passado muito daqui, ele estaria mal. Estaria mal não, ainda teria lucro, mas o lucro seria infinitamente menor do que ele está tendo. Muito importante, é muito importante pensar dessa forma. Captar que dinheiro tem custo, de juros, inflação, custo de oportunidade, tudo isso, mesmo que o dinheiro seja seu. Não é porque você não... Ah, mas eu peguei emprestado no banco. Não, não é isso. O dinheiro teu, o teu. O do banco, aí o custo é pior, aí a taxa de juros muda. Não é a taxa de juros, eu botei aqui a Selic, mesmo assim usei para baixo. Se fosse a taxa de juros do banco, aí essa taxa era muito mais alta, não ia ser 1% ao mês. Tá? Você pode botar aí 1,5%, 2%, muito mais alto, e ele possivelmente tivesse até prejuízo aqui. Captaram? Então tá, eu queria trazer essa informação, primeiro, para dar um toque no pessoal, para fazer as perguntas de uma forma um pouco mais completa, porque senão não tem como responder, tá? Fica muito difícil de responder. E segundo, para trazer a informação para vocês de que o custo do dinheiro é fundamental e se vocês não souberem fazer essa conta, vocês vão ter surpresas muito desagradáveis no longo prazo. Ok, então estamos resolvidos. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau.